Ok, nós estamos no capítulo 11 e a última vez fomos até o verso 19. O verso 19 dizia: Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: Aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Estas palavras nosso Senhor Jesus fala na medida que ele estava a explicar a contradição do povo daquela era. Rejeitaram João Batista, diziam que era muito santo, era separado. Rejeitaram a Jesus, disseram que era muito liberal, né? E é nessa sequência que vamos ler então os versos a seguir. Praticamente ele vai mudar um pouco de foco nas palavras que vêm a seguir. Os versos anteriores falam sobretudo de João Batista, né? O foco é João Batista. Mas aqui para baixo, o nosso Senhor Jesus prepara uma crítica para essas cidades que lhe haviam rejeitado. Ele vai dizer assim, no verso 20: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Palavras muito duras. E aqui o nosso Senhor, se nos lembrarmos do capítulo 10, ele manda os seus apóstolos, os seus discípulos, às cidades de Israel. Ele vai lhes dizer de forma bem clara: não vão ao caminho dos gentios, vão apenas atrás dos filhos, das ovelhas perdidas de Israel, né? Foi esse o foco que ele lhes deu. E lhes disse: vocês vão curar os enfermos, vão libertar os endemoniados, vão fazer milagres, enfim, lhes deu autoridade para fazer aquilo que Jesus fazia. E é aí onde ele vai dizer: de graça recebestes, de graça dai. Mas aqui no capítulo 11, já estamos a ver o Senhor a passar essa mensagem de exprimir o seu coração triste, porque algumas das cidades onde se levaram a boa nova, essas pessoas, ainda que viram os milagres, viram os sinais, viram os endemoniados sendo libertos, ainda assim rejeitaram o Evangelho, não se arrependeram dos seus caminhos. E é interessante aqui algo em relação a essas cidades. Esse Tiro e Sidom que o nosso Senhor Jesus está a falar, eram cidades mais ao norte da Palestina. A zona onde essas cidades se localizavam era conhecida por ter um povo fundamentalmente gentio. Aquela terra ainda assim fazia parte da geografia da terra prometida, mas o povo que habitava lá eram sobretudo gentios, eram aqueles cananeus, na verdade, tinham uma descendência cananeia. E o nosso Senhor está a dizer assim: ai de ti, Betsaída. Betsaída também é no norte, mas já é uma cidade com o povo judeu. Ele está a dizer: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída.
Depois vai falar no verso 23, e tu, Cafarnaum. Essas cidades ficam abaixo de Tiro, ficam abaixo de Sidom. E essas cidades tinham hebreus, povo que supostamente adorava a Deus. Mas ele está a dizer assim, olha, os milagres que foram feitos nas vossas cidades, se tivessem sido feitas lá mais acima, nas cidades onde habitam os gentios, estes já teriam se arrependido. Quer dizer que, em termos de dureza do coração, vocês são piores. Porque fez-se tantos milagres no vosso meio. Enviei até os meus servos nas vossas cidades, mas vocês nem por isso arrependeram-se. Né? E é interessante porque no nosso tempo também, por vezes, acontece coisa semelhante. Vamos pregar a palavra de Deus, vamos falar das coisas de Deus, aqueles que se dizem cristãos. E vamos perceber que muitas das vezes os mundanos recebem melhor a verdade da palavra de Deus do que aqueles que estão sempre a falar de Deus. É uma coisa muito interessante, muito triste. Mas há também algo assim interessante que eu acho em termos de símbolo e não só, mesmo história. Tiro e Sidom, essas cidades, a zona onde elas estavam localizadas, depois passou a ser chamada de província da Ciro-Fenícia. Um pouco mais à frente vamos encontrar essa palavra em relação a um incidente que envolve uma mulher que pediu a Jesus para curar a sua filha. E Jesus lhe responde, não é lícito dar comida dos filhos aos cães. Não sei se lembram dessa história. Essa história acontece exatamente num contexto que envolve esta província Ciro-Fenícia, onde estava Tiro e Sidom. E a cidade de Tiro vai se tornar a capital desta província. Então, a cidade principal, a mais famosa, o nome que mais soava aí era, sobretudo, essa cidade de Tiro. E qual é o significado de Tiro? Pedra. As duas cidades, na verdade, eram cidades portuárias, onde os romanos faziam os seus negócios e tudo mais. Mas é interessante, né, que a cidade ligada às pedras não era tão duro como as cidades menos ligadas, que não tinham o seu nome Pedra. O povo de Pedra não tinha um coração mais duro do que os povos que não tinham nada a ver com pedra. Quer dizer, aqueles que eram conhecidos como religiosos, piedosos, Jesus lhes avalia e diz, vocês são mais malvados do que aqueles lá de cima, aqueles que vocês chamam de mundanos. Né? E tinham toda a razão também para lhes chamar de mundanos. Né? Porque essas cidades tinham templos pagãos. No tempo de Jesus, era uma zona associada ao paganismo grego-romano. Boa parte dos deuses estranhos, os seus templos estavam exatamente naquela zona. Então eram conhecidos pelos judeus como um povo impuro, os que viviam naquela zona. Mas Jesus está a dizer assim, olha, vocês que consideram estes de impuros, são mais impuros do que eles. Vocês que lhes acham duros como pedras, ou como ídolos, porque são idólatras, vocês são mais duros do que eles. Há um princípio muito interessante na Bíblia, que é a ideia de que você se torna parecido àquilo que você adora. Aqueles que adoram os ídolos na Bíblia vão ser apresentados como aqueles que não têm palavra, como aqueles que não veem, como aqueles que não ouvem. Né? Então, os de Tiro, Pedra, eram vistos de alguma forma nesse prisma. É um povo pagão, igualzinho aos seus ídolos, às suas pedras, que é o nome Tiro. Agora, alguns elementos assim interessantes, históricos sobre essa cidade de Tiro, sobretudo.
Estamos a ver aquele nome famoso, Jezabel? Aquela senhora famosa, maldosa. Jezabel era filha de um senhor chamado Etbaal. E este senhor Etbaal, em 1 Reis 16, versículo 31, é apresentado como rei de Tiro. Então, Tiro não é uma cidade qualquer na Bíblia, tem história muito interessante. Então, já só mesmo olhando para essa ideia de que é de lá onde veio Jezabel, essa que depois corrompeu, entre aspas, um dos principais reis de Israel e tornou o povo todo de Israel idólatra. Então, era uma cidade com essa história de ser uma influência negativa. Quer dizer, não havia como um judeu, um hebreu naquele tempo olhar para Tiro com bons olhos. Né? Essa é a fonte da nossa desgraça. Esse povo, esqueçam, são o pior que nós podemos encontrar. E Jesus vem e diz, não, vocês são piores do que eles. É uma coisa assim tão pequena. Então, há também uma outra situação bem interessante, que este senhor Etbaal, que era apresentado como rei da terra de Tiro, o seu nome é parecido ao nome de um outro rei, que o seu nome era Itobal. Quer dizer, alguns vão dizer um outro, mas há quem diga que na verdade eram a mesma pessoa. Então o Etbaal, para alguns, era mesmo o tal Itobal, que significa homem de Baal. Homem de Baal seria mais ou menos, na Bíblia, na linguagem bíblica, filho de Satanás. Baal era visto assim. Uma das formas que os hebreus identificavam um homem maldoso era lhe chamar filho de Baal. Que para nós seria algo como filho do diabo. Né? Então, não estava nada ligada a boa coisa a cidade e o povo de Tiro. Mas Jesus ainda assim diz que eles eram menos duros, menos pedras do que as outras cidades. Um outro elemento interessante sobre Tiro é a sua ligação com um rei famoso, né? Falamos já do nome Tobal, que é associado a esse rei. Mas o que o profeta Ezequiel fala sobre o rei de Tiro traz algumas ideias que aproximam, ou seja, dão espaço para certas interpretações que muita gente tem interpretado como se referindo ao diabo. Em Ezequiel 28, vamos ler do versículo 1 a 10. O profeta Ezequiel vai dizer o seguinte: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem e não és Deus. Ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que tu és mais sábio do que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da sua sabedoria e mancharão o seu esplendor. Eles te farão descer a cova
e morrerás da morte dos trespassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus. Na mão do que te trespassa, da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Né? Essa é uma profecia em relação ao rei de Tiro. E se nós lermos o capítulo todo de Ezequiel 28, vamos ver muita coisa que parece que a ideia que se tem do diabo parece ser que Ezequiel está a apresentar em parte o rei Tiro e em parte está a falar um pouquinho sobre o diabo. É uma coisa assim muito profunda que hoje não vamos poder entrar a fundo, mas é simplesmente para dizer que o rei de Tiro é interpretado por alguns como essa figura que o seu mau caráter leva a ver o diabo nele. Então não era uma boa referência também nesse sentido. Então, se nós juntarmos a questão mesmo de Etbaal, filho de Baal, e depois as palavras proféticas de Ezequiel a trazerem elementos meio que nos fazem ver o diabo, né, na imagem desta pessoa, é para dizer que esta cidade estava mesmo associada a coisas terríveis. Então isso só vai tornar ainda mais grave a ideia de Jesus dizer que as pessoas daquela zona são menos duras do que os próprios hebreus, né, das cidades que nós lemos. E há outra coisa, né, que é assim interessante na missão do nosso Senhor Jesus. É como se o povo do norte, esses não acima dessas terras que nós acabamos de ler, mas a partir de lá, para um pouquinho abaixo, estes recebiam de alguma forma a Jesus de forma menos positiva do que aqueles que vinham lá mais acima. O povo dessas cidades como Tiro tinha uma reverência maior para com Deus do que aqueles das cidades mais abaixo. Passa uma coisa bem interessante. Por exemplo, nós vamos ver em Marcos 3, 8, que depois de Jesus começar a fazer a sua obra, o povo de Tiro vai ouvir sobre a obra de Jesus, sobre os seus milagres, libertação, e vem à busca de Jesus. Eles vêm atrás de Jesus para saber mais de Jesus. E nós não ouvimos isso em relação às outras cidades, mas ouvimos isso em relação a Tiro. Então eles vêm e também são curados. Ouviram falar de Jesus e foram atrás de Jesus. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, tem aquela história do profeta Elias, que vai na casa de uma mulher sirofenícia que estava já sem comida, com o filho. Aquela história que o profeta vai na casa dessa senhora que já não tinha nada e faz milagre. Isso acontece também no mesmo território sino-fenício, Tiro praticamente, né? Então são coisas assim que devem nos chamar a atenção. Estamos a falar de 1 Reis 17:9, a zona é a mesma. E também temos a história que vamos encontrar mais tarde, em Mateus 15, do versículo 21 a 28, onde uma mulher sirofenícia vai se aproximar de Jesus e vai pedir que Jesus cure a sua filha doente. E nessa conversa, Jesus vai falar umas palavras assim muito duras para muita gente, que é aquela de que não convém dar comida dos filhos aos cães. E ela vai responder, não, até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos filhos, né? Isso também é relativo a uma mulher dessa localidade. Então é muito interessante, por quê? Porque de alguma forma isso está a preparar o evangelho para os gentios, para nós. Porque há aquelas pessoas que de alguma forma pensavam ou ainda interpretam que a missão de Jesus era confinada somente aos hebreus. Não, havia desde o início uma pretensão de expandir,
de alcançar os outros povos. Então, e Jesus já havia começado a semear isso no seu próprio ministério. Então, é muito bom ver isso. Versículo 25 a 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Se em primeiro lugar ele olha para o povo e lhes lança na cara que vocês não se arrependeram, depois ele olha para o Pai, vamos ter uma imagem dele olhar para o céu e agradecer a Deus, a dizer assim: escondeste estas coisas aos sábios, desculpem, e revelaste aos pequeninos. E a pergunta naturalmente é: quem são os sábios e quem são esses pequeninos? Os sábios vão ser aqueles que estavam a rejeitar a Jesus. No contexto em que nós estamos a fazer o nosso estudo, sobretudo vamos olhar a imagem dos escribas, dos fariseus, dos saduceus. Aqueles que rejeitaram a mensagem de João Batista e que também rejeitaram a mensagem de Jesus. Aqueles que achavam que já estavam bem, que não precisavam ser curados, porque não vinham nenhuma doença em si. Né? Porque Jesus vai dizer o quê? Aqueles que estão doentes é que precisam de doutor. Quem não está doente não precisa de doutor. Eu vim para curar os doentes. Se vocês não estão doentes, não vou vos curar. Eu vim para ensinar. Se vocês acham que já são sábios, não vão aprender. Simples assim. Então, estes são os tais sábios e conhecedores e entendidos que Jesus está aqui a falar. E quem são os pequeninos? Eu acho que os pequeninos podemos lhes ver, já na verdade falamos um pouquinho disso quando passamos por Mateus 10, versículo 42. O nosso Senhor Jesus vai dizer, vai chamar os discípulos de pequeninos. Né? Pequeninos por quê? Porque eram fisicamente crianças? Não. Pequeninos porque tinham um espírito ensinável. Porque eles estavam dispostos a aprender. Eram pequeninos. Não se engrandeceram segundo os seus próprios olhos. Percebiam a necessidade que tinham de Jesus. Então estes é quem são os pequeninos. E o outro ponto que fica aqui também, que Jesus fala e que precisamos abrir um pouco, ele vai dizer: ocultaste estas coisas aos sábios. Que coisas são essas? Desculpa. Então precisamos nos perguntar que coisas são essas, né? Porque pode não ser fácil identificar isso. Mas eu acho que os versículos a seguir trazem isso. Ele vai dizer: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Em outras palavras, Jesus estava a dizer que a revelação dele como o Filho de Deus, como o Messias, não era para todos. Os sábios não conseguiam ver que ele era o Messias. Mas era um grupo pequeno, restrito, que estava a ver. E não vamos nos esquecer daquela linguagem que ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. Quem é que tem ouvidos? Os pequeninos. Não são os sábios que têm ouvidos, são os pequeninos. Os que têm um coração ensinável. E nós vamos ler em João 6, de 37 a 40. Eu acho que vai nos ajudar a perceber isso. O nosso Senhor vai dizer assim: todo o que o Pai me dá virá a mim,
E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Interessante. Todo aquele que vê o Filho, que percebe o Filho. Esse ver é mais do que simplesmente olhar, porque muitos viram a Jesus, mas não creram. Este é o ver do coração, de perceber quem é Jesus. E ele está a dizer que o Pai é quem lhe dá essas pessoas. E isso, por vezes, tem criado muita confusão. E tem pessoas que pregam, né, que nós, quando nascemos, já há um grupo que Deus escolheu que dará a Jesus e uns que não, que irão para o inferno. Mas a ideia aqui não é essa. Aqueles que estavam com o Pai, aqueles que eram fiéis ao Pai, aqueles que entre os hebreus adoravam a Deus em verdade, vamos dar um exemplo: José, Maria, Zacarias, pai de João Batista, Ana. Essas pessoas, segundo a lei, eram justas, temiam a Deus e não tiveram problemas em abraçar a Jesus. Essas são as pessoas que Jesus está aqui a falar. Todo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Essa é uma palavra, sobretudo, no contexto que Jesus se encontrava com os judeus do tempo dele. Aqueles entre os judeus que amavam ao Pai, buscavam seguir a lei com o coração honesto, são esses que abraçaram a Jesus. E nós estamos a ler isso por quê? Porque quando o nosso Senhor Jesus está a dizer que essas coisas o Senhor ocultou aos sábios e entendidos, é porque estes pequeninos que ele está a dizer eram aquelas pessoas que no tempo de Jesus eram justas, estavam com o coração disposto para abraçar a Jesus. E havia uma profecia que faz muito sentido nós lermos também aqui, para entendermos o que é que se passava. Isaías 6, de 8 a 12. Aqui em Isaías 6 é aquele contexto onde Isaías vai ver a glória de Deus e o Senhor vai lhe comissionar como profeta. Depois daquela parte onde ele vai ver os querubins, vamos chegar até esse versículo 8 a 12, onde tem a parte que nos interessa para essa nossa conversa aqui. Nós vamos ler: depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo. Vê o que é que Deus manda Isaías dizer. Ouvis de fato e não entendeis. E vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Você não se arrependa. Qual era o problema dessas cidades? Não estavam a se arrepender, mesmo depois de tudo que Jesus fez. Quais são as palavras do nosso Senhor Jesus? Deus encobriu essas coisas. Os seus ouvidos foram engordados, o coração foi engordado. Vamos só voltar a ler aqui. Engorda o coração deste povo e faz-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com seus olhos e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada.
e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o seu desamparo. Estas últimas palavras casam muito bem com o que Jesus está a dizer. No dia do juízo, vai haver menos rigor ou seja, Sodoma e Gomorra não sofrerão a mesma dimensão do rigor do castigo que vocês receberão. E isso aqui, o contexto, vai acabar sendo aquilo que nós já começamos a introduzir, é o que vai acontecer no ano 70 nessas cidades. Quando os romanos vieram, varreram aquilo de forma terrível mesmo, né? Não ficou pedra sobre pedra. Hoje nem já o templo de Jerusalém ficou alguma estrutura considerável. Tudo foi varrido, tudo foi posto ao chão. Diz o Flávio Joséfo que era tanto sangue, tanta morte, que era possível ver sangue escorrendo pela cidade. O que aconteceu lá é uma coisa terrível, né? Mas o Senhor já está a introduzir este aviso do castigo que vinha. E é claro que esse castigo, de alguma forma, vai também refletir para nós o que nós esperamos lá à frente. Porque o Senhor, do mesmo jeito que castigou Sodoma e Gomorra, castigou Jerusalém, essas cidades todas, também tem aquele aviso que um dia todos nós vamos comparecer no tribunal do Senhor. Um dia o Senhor vai visitar o mundo e vai fazer o julgamento final. Esse dia também será terrível. Então é preciso nós que ouvimos a palavra nos perguntarmos: será que o meu coração está arrependido? Ou será que eu estou a ser pior do que os mundanos que eu ando a ver aí? Aqueles que eu vejo a fazerem coisas que a pessoa fala, eu nunca farei. Será que o Senhor não olha para mim e diz: olha, tu és pior do que ele? São coisas muito, muito desafiadoras. Mas o bom, né, vem no verso 28 ao verso 30. Acho que Jesus, de forma muito sábia, preparou as suas palavras assim. Apesar de ele lançar essas palavras duras, vêm palavras de esperança, palavras de vida. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós esperaríamos que ele falasse: bem, já que vocês me rejeitaram, esqueçam, eu vou-me embora. Não, ele ainda diz: vinde a mim. Ainda tem essa mensagem de convidar as pessoas a lhe abraçarem. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É muito profundo o amor do nosso Senhor, que mesmo sendo rejeitado, Ele abre as mãos e diz: vinde a mim. As mesmas mãos que Ele depois vai ter pregado lá na cruz, um pouquinho mais à frente. Ele já tinha esse amor, essa predisposição. Estão a rejeitar, mas eu vos quero. Vocês estão cegos, estão oprimidos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Primeira condição para vir a Jesus é preciso estar cansado. Só os cansados é que Jesus está disposto a aliviar. Se nós ainda não estamos cansados da vida do pecado, como é que nós vamos procurar aquele que nos pode livrar do pecado? Se nós ainda não estamos cansados da vida da mentira, como é que nós vamos buscar aquele que é verdadeiro? Se nós não estamos cansados da vida da prostituição, da fornicação, como é que vamos buscar o Virgem de Deus? Não tem como. Por isso é que ele está a dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Né? Essa opressão vai ser o quê? Naquele contexto de Jesus. A opressão romana no sentido físico, mas acima de tudo a opressão do diabo, a opressão do pecado. Por quê? Porque no início nós lemos que Jesus veio para libertar
o seu povo de quê? Dos seus pecados. A opressão fundamental é essa. E o nosso Senhor abre-lhes o jogo. Venham a mim que eu vos aliviarei disso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Não aprendam dos fariseus, dos escribas. Não aprendam dos homens que não estão comigo. Aprendam dos meus apóstolos que falam de mim e que têm o meu espírito. Mas não aprendam daqueles que estão a ensinar tradições humanas. Vivemos num tempo que há isso. Você vai aprender, vai interiorizar princípios de homens, da carne, vais pensar que são coisas de Deus. Essas coisas oprimem, essas coisas sufocam, destroem, são coisas pesadas. E o pecado, acima de tudo, cria o que em nós? Peso de consciência. Peso de consciência. Quem está a fazer coisa errada tem peso de consciência. Quem é que vai tirar o peso de consciência na alma de alguém? Só Jesus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso, tenho esse remorso, me envolvi com aquilo. Traga todo o problema da tua vida, venha e entrega até Jesus e Jesus vai te aliviar, vai dar uma nova vida. Essa mensagem, vinde a mim, né? Então, este é o bom pastor, que ele vai chamar essas ovelhas que eles estavam a rejeitar e ainda vai lhes dizer, venham que eu sou o bom pastor. E no mundo onde nós vivemos, temos sempre pelo menos 2 pastores. O bom pastor e o mau pastor. No mundo em que vivemos, temos 2 reis. O rei do mundo e o rei do céu. E eles estão sempre a chamar as pessoas. O rei do mundo vai te oferecer o mundo. Ele ofereceu o mundo a Jesus. Disse, dobra-te diante de mim que eu te darei o reino desse mundo. Ajoelha-te perante a mim que eu te darei os reinos, o poder que esse mundo tem. E o rei do céu rejeitou. Se nós queremos seguir o rei do céu, temos que abraçar os seus princípios e rejeitar o rei do mundo. O rei do mundo vai te oferecer também as coisas do mundo. Tem sexo, não há problema. Tem prostituição, não há problema. Tem riqueza. Tem tudo que você quiser. Isso é que o diabo oferece aos homens. E nós temos que nos perguntar, quem é que eu vou servir? O rei do céu ou o rei do mundo? Qual é o jugo que eu vou carregar? O jugo pesado ou o jugo leve? O peso de consciência ou a consciência pura, lavada no sangue de Jesus? É muito interessante isso, né? Então, o nosso Senhor Jesus está a dizer que o seu fardo não é pesado, é porque o fardo do diabo é pesado. Ele está a dizer assim que o jugo dele é leve, é suave, é porque o jugo do diabo é bruto, esmaga, destrói. E o mundo está cheio disso. Pessoas que aos olhos do mundo têm tudo, mas no coração são pobres e desgraçados. A vida não tem propósito, a vida é só seguir os ventos. Que Deus nos ajude, porque não é isso que Jesus nos chama. Ele abre os braços e diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Então, o fardo da justiça, o jugo do amor é suave e é leve. O caminho da carne é que vai gerar peso na nossa consciência. E nós vamos terminar lendo Atos 24, de 14 a 16, quando Paulo vai se apresentar perante o tribunal, onde ele foi acusado de estar a levantar tumulto lá no templo em Jerusalém. Ele vai dizer assim, confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus,
como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Quer dizer que eu espero o dia do juízo final. E ele vai no verso 16 falar algo que é muito importante e que faz sentido com o que o nosso Senhor Jesus está a dizer, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz, e por isso procuro ter sempre uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Uma consciência sem ofensa. É isso que nosso Senhor nos dá. Ele, quando está a dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, Ele está a chamar para termos uma consciência pura, sem ofensa para com Deus, porque vem o juízo final, e sem ofensa para com os homens, para que sejamos justos, tanto para cima como para baixo, tanto em relação aos homens como em relação a Deus, para não passarmos pelo juízo final e sermos condenados. É isso que nosso Senhor Jesus está aqui a apresentar nesse pedido, com as mãos abertas, estas mãos que vamos encontrar, sobretudo, a sua realidade na cruz, né? Na sua crucificação. Essa é a mensagem que ele tem para nós. A mesma mensagem que ele teve para essas cidades que lhe rejeitaram, ele tem para nós hoje, para o mundo à nossa volta. Que Deus nos abençoe. Terminamos assim o capítulo 11.